jovens, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de poder, nós estamos começando a fazer as últimas gravações agora, da segunda temporada. Vocês estão vendo que já está começando a dar umas modificadas, algumas coisas estão acontecendo. Gente, a terceira temporada vai estar maravilhosa, magnífica, está sendo feita com muito carinho, até a nova identidade visual do Fala Jovem, está sendo totalmente modelada, que vai ser a identidade definitiva daqui em diante. Enfim, vai acompanhando aí. Nós estamos mencionando as gravações da reta final, agora na segunda temporada, então tem bastante gente especial agora também. E hoje, além de um amigo, parceiro, irmão, meu cliente também, eu gostaria de trazer esse tema que é um tema que hoje eles são como se fossem os caminhoneiros que transportam, que levam os alimentos, que levam, que movimentam esse país, né? Sem os caminhoneiros, e somos nós, porque já tivemos noções já de terapia de greves caminhoneiros, afeta todo o país, paralisa tudo, atrasa tudo, e ele vem de uma profissão, né, que até o tema de hoje, de entregador a proprietário. Então, para vocês entenderem, hoje o Elias ele começou tudo antes, ele era nosso entregador da iFood. A gente não vive sem esses caras que eu tiro o chapéu. São pessoas, assim, incríveis para viver. Aqui em São José do Rio é tranquilo, se correr o trânsito. Mas tem regiões de São Paulo, grandes capitais aí, que é loucura, é muita doideira, como se diz, e é uma hora que eu tiro o chapéu, que se não fosse eles, e nós esperando o alimento, o açaí, ou um sorvete na nossa casa, no conforto, são eles que nos entregam. E nada melhor, esses dias eu fazendo uma reunião de alinhamento com ele, e eu falei, meu Deus, vamos gravar, vamos começar a fazer as gravações do final da segunda temporada. Eu falei, vamos fazer uma gravação contigo? Né? Você viu na pele isso, e agora não sou eu que vou falar. Vamos deixar aquele conte, porque assim que não estava sendo testemunho, né? Que das ruas, hoje, agora, ele virou empresário. Então, Elias, seja muito bem-vindo. Agradeço aí por estar conosco, fazendo parte mais uma vez do Fala Jovem. Seja bem-vindo. Eu estava desempregado e eu estava atrás de serviço e meu amigo estava trabalhando e ele falou para mim: Você quer que eu te ensine a você ganhar dinheiro sem você depender de ninguém? Aí eu fiquei curioso, né? Eu fui embora com uma cabeça e chegando em casa eu liguei para ele e eu falei assim: Ô Carlinhos, eu quero saber qual que é aquilo que você falou para mim, que eu não ia precisar trabalhar, não ia precisar depender de ninguém, eu quero aprender. Foi isso, né? Curiosidade. Aí ele falou que era fazer a entrega. Só que entregar, tudo depende do que você está entregando. Cada entrega que você faz tem o seu valor. Se você está entregando uma peça de helicóptero, tem um valor. Se você está entregando um lanche, é outro valor. Mas independente, a profissão é a mesma. Aí eu fiquei curioso, falei, nossa, eu vou me aprofundar. Aí eu comecei a pedir as contas do serviço. Eu estava desempregado, aí eu arrumei um serviço, estava fazendo esse ali. Eu estava desempregado, e logo em seguida eu arrumei um serviço. Aí eu conheci ele falou disso aí, e depois que ele falou disso, eu arrumei um serviço, que foi muito rápido, né? Aí foi quando aquilo na cabeça. Sim. Aí no serviço eu comecei a ver, eu comecei a pesquisar sobre entregadores e tal, aí eu acompanhava os entregadores de São Paulo. Que lá o fluxo Lá, como eu disse, né? Lá as coisas acontecem mesmo. Isso, lá o fluxo é maior. Aí eu fui vendo, tudo postando, quanto que fazia por dia, quanto que dava por entrega. Eu falei, nossa, não vou me aprofundar. Aí eu pedi as contas no serviço e comecei. Confesso que eu entrei com medo. Com medo mesmo, que eu falei, depois que eu pedi as contas, eu falei, nossa, agora eu vou ter um salário, né? Agora quem vai fazer é eu. Na primeira semana, eu fiz meu salário, que eu ganhava no CLT. Eu falei, nossa, caramba, eu sei, né? Eu ganhava 30 dias para poder ter isso e uma semana de isso, né? Aí eu falei, nossa, cara, nunca mais eu vou abandonar isso aqui, né? Nunca mais. Aí daí em diante, só fui aí crescendo cada vez mais. Passei por várias empresas, comecei entregando lanche, depois comecei a entregar cerveja. Aí como eu disse,
Cada entrega tem o seu valor. Sim. Eu comecei entregando lanche, comecei a entregar cerveja, logo depois já estava entregando documento, depois eu comecei a entregar cartão de crédito e tal. Foi onde eu só fui crescendo. Eu já vi o caminho ganhar por entrega, já comecei a ganhar por quilômetros rodados, onde já foi. Onde eu fui mais cada vez crescendo mais. Saí de Araçatuba e vim para Rio Preto. Hoje eu me encontro em Rio Preto, né? Sim. Então, vocês prestaram atenção que teve vários degraus ali que ele foi subindo. E isso ele gatilha uma pergunta que eu quero fazer para você, Elias. Até antes você veio, antes de chegar em São Paulo, lá em Araçatuba, que você viu, você viveu sua experiência lá nessa mudança. Eu ganhei um salário numa semana, né? Mas só que você viveu mais tempo já trabalhando como entregador, enfim. As experiências que você vive ali é simplesmente a questão da entrega mesmo. Ou, tipo assim, existem alguns macetes, não, faz dessa forma, que é isso, porque cada entregador é a mesma coisa que um Uber. Cada um tem um atendimento, não deixa de ser um atendimento. Sim. Né? E alguns eu peguei Ubers que estavam no dia bom, como eu peguei Ubers também que estavam, que se você quer sair de dentro do carro, então depende de estar conversando com a pessoa. Né? E existe isso, esse macete, para que você possa ganhar mais dinheiro. Né? O segredo mesmo, Fica a dica aí, olha aí. o segredo é você ter manutenção no seu veículo, é você cuidar dele, porque ele que vai te dar o seu salário. Tem gente que só quer saber de trabalhar, fazer entrega, e não dá manutenção na moto, não dá uma manutenção no veículo. O que acontece, futuramente, você pensa que você está ganhando, mas depois você vai ver que você tem que gastar tudo e acaba não tendo aquele lucro. Sim. E o mais importante também, né, é ter atenção no trânsito, porque o trânsito, eu vou falar para você, a todo instante, todo momento, risco a toda hora. Tem dirigir para você pescou, né? Sim, sim, atento em tudo. E que, por exemplo, também a questão e o cliente. A pessoa que vai estar recebendo o produto. O que eu iria? Ele simplesmente ele chega lá no cliente, ou falando, tá, o produto tá tudo de bom, ou não. Porque esse não é a finalização do produto, como vem para determinada loja, para determinada empresa. Né? Então, como é que chega esse produto para a pessoa? Chega de uma forma fechada, ó, tá aqui. Né? Ou não é simplesmente uma entrega, não. A pessoa tem uma experiência com isso. Isso ajuda também? Não, com certeza, isso é um atendimento, né? Um atendimento final, é quando o cliente está tendo o último contato no atendimento, né? E querendo ou não, eu entregava, eu fazia entrega terceira, então eu nunca trabalhei fixo para uma loja. Mas independente da loja que eu pegava e entregava, o meu atendimento era o mesmo. Porque eu era o entregador, certo? Então eu era conhecido nas entregas, até bem conhecido como Elias Maluco. Sim. Porque eu era doidinho da Por que cabeça, será que eles maluco, né? Acelerar. acelerava no trânsito, corria, você entrega era bem rápida, né? Então eu ia ganhando crédito com os clientes, Sim. tudo e a todo instante, até porque isso, você tendo um bom atendimento, você acaba tendo um retorno, como diz um ditado, consequência do seu trabalho. Sim. Como eu tinha um bom atendimento, eu recebi bastante gorjeta com um bom atendimento, ajudava, entendeu? O cliente dava atenção para o cliente, se eu pedir errado, eu procurava dar atenção para ele, por mais que eu não tinha vínculo com a loja, eu dava atenção para o cliente, porque isso aí também conta muito, porque querendo ou não, quem está pagando você é ele, você entendeu? Sim. Sim. E olha que uma coisa interessante, né? Como uma das coisas que eu sempre falo para os meus clientes também, na parte de assessoria, eu falo, gente, nós temos que viver experiências. Né? Como é que a gente tem um produto em mãos ali, nós temos que ser o proprietário, nós que estamos desenvolvendo aquele produto, mas também temos que ser o consumidor. Né? De fato, viver essa experiência que tem que ser vivida. Hoje as pessoas compram isso. E essas experiências que são vividas até recentemente, o prefeito viralizou aqui nas redes sociais e que conquistou o Brasil, né, totalmente, que é um rapaz, um grande profissional, que desenvolveu as técnicas da confeitaria
e trouxe toda a arte europeia para os ovos de Páscoa. O ovo de Páscoa custa R$ 15.000. Até eu conversei com eles recentemente, e nós vamos chegar lá a respeito disso, sobre isso. Se entender isso, o porquê da experiência, o porquê de viver isso, as pessoas vão pagar por essa experiência. Né? Então, independente, né, do segmento que você está fazendo, você é entregador, igual você falou no começo, não tem se você entrega açaí, se você entrega ovo, se você entrega helicóptero, o que for. Você vai ganhar pelo que você está entregando. Né? Então, as pessoas começaram a reconhecer o seu trabalho. Sim, como nós até os entregadores, né? Porque na pandemia a gente era tratado como um herói, né? Ninguém podia sair de casa, não tinha atendimento presencial, era só no delivery. E incrível que pareça, mas a gente até brincava entre nós que entregador era imune de. Não tinha entregador que tinha Covid, né? Sim. E nós estávamos aí no fluxo todos os dias, de madrugada. Eu corria até 3 horas da manhã. Sim, nesse período você já estava aqui em São José do Rio. Não, eu estava em Araçatuba. Ah, na pandemia você estava ainda? Sim. Eu comecei em Araçatuba, fiquei um bom tempo lá. Porque a pandemia realmente se tornou algo que é muito real. Nós vimos como se fosse um apocalipse. Né? Tivemos aí essa experiência que não é muito agradável, que a pandemia nos trouxe durante 2 anos. E realmente, de fato, até na época eu morava no Higienópolis. E se eu saía andando na calçada, descia para o pé de cima, na calçada do seu povo, era só moto. Só ouvia isso, aquele silêncio, numa cidade gigante como aqui, São José do Rio Preto. Né? Realmente, vocês foram, continuam sendo, mas aquele período ali foi como foi no começo, né? Da questão dos caminhões. Sim. Então, os caminhões parou, já tivemos experiência no Brasil, né? Sai tudo, literalmente. Atrasa-se tudo, mercadoria estraga, coisa que não chega, e a gente pensa que não. Aí precisou que esse nome para que possa ser valorizado. E mesmo vez, vocês, então vamos falar um pouco a respeito do que aconteceu agora recentemente, que teve também uma greve em São Paulo. Sim. Né? E aqui em São Paulo, eu não acredito, né, que é o maior polo de entregadores do Brasil. Sem dúvida, mas se tem um lugar maior. Também não existe. Paulo, o que você tirou dessas informações que você viu lá? Com você como entregador, o que você pode nos explicar a respeito dessa manifestação de lá? Então, essa questão da manifestação é a questão do valor, como eu disse. Na pandemia a gente foi tratado como um herói. E hoje ninguém dá valor. Você entendeu? Porque tipo, passou já a pandemia, acabou, hoje ninguém dá valor. Mas quem está em cima da moto é um pai de família, você entendeu? E a melhor entrega do dia é a pessoa estar chegando em casa, para sua mulher, seu filho, recebendo ele, você entendeu? E todos que estão em cima da moto têm uma família, cara. Ele tá ali em cima não é pra. Não pode voltar. Você entendeu? Não vai ser solteiro, mas é solteiro, né? Sim. E por causa de R$ 5 tem muita gente, muito entregador, que já perdeu a vida. Por causa de R$ 5. E tem gente que acha que R$ 5 é caro. Você entendeu? Tipo, pagar R$ 5 para entrega é muito caro. Mas a pessoa paga aí um absurdo aí, uma coisa que nem tem tanto valor. Você entendeu? E a entrega. E querendo ou não, o motor que ele está indo levar para você, está na sua casa, ele está indo levar no seu conforto, ele tem gasto com pneu, com óleo, gasolina e sem contar o risco que ele está correndo, né? Cada entrega que ele faz é um risco que ele está correndo. Quantas pessoas estão esperando essas entregas e não chegaram? Que infelizmente aconteceu uma fatalidade no meio do caminho, né? Sim. Ainda mais depende da cidade também. Aqui no Rio começou a acontecer bastante isso já. A gente acompanha as notícias aí, tá tendo bastante acidente assim, envolvendo moto, né? Sim, muito. O entregador é o que mais sofre, né? Porque tem bastante também. E o dia todo é dia, noite, madrugada, não tem. Aqui eu acho que de madrugada não está sendo tanto, né? Na chuva, no sol. Faça chuva, faça sol. Aqui em Rio Preto tem, até de madrugada. Tem um lugar que entrega até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. E, dando continuidade aqui, você ficou quanto tempo em Araçatuba trabalhando como delivery? Foi muito rápido a evolução. Como eu falei para você, eu fiquei em um lugar 30 dias, foi um mês, eu comecei entregando lanche, deu 30 dias, eu comecei a entregar cerveja, bebidas. Aí eu fiquei, se eu não me engano,
uns 3 meses, uns 3 meses entregando cerveja, aí eu saí. Tudo isso foi por motivos de valorização. Desde o começo eu sempre valorizei meu serviço, então eu não abaixava a cabeça pro patrão, sabe? Sim. Foi os primeiros 30 dias eu saí do serviço, porque o cara chegou em mim e falou que eu tava fazendo muita entrega. Aí ele não falou assim que eu tinha que deixar pros demais e tal. Eu falei, mas eu tô fazendo entrega, eu dou dinheiro pra você, eu quero ganhar o meu também, né? Se porque querer ser não tem situação que cada um desenvolve melhor. E se você. Outra coisa, gente. Outra coisa. Uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Mas por que eu faço a mesma coisa, fulano não vai, e eu vai e eu estou parado? Porque é isso que eu digo. Quando nós temos essas oportunidades, nós não temos que ver como uma simples, um erro simples, uma coisa normal. Vou trabalhar, vou entregar, vou receber ali, acaba. Isso é uma coisa normal. Eu que fazia meu salário, então eu queria fazer meu dinheiro. Até porque eu precisava, né? Sim, claro. Aí ele chegou e me ligou e falou assim, olha, ou você diminui suas entregas ou eu vou ter que te desligar da empresa. Chegou desse jeito, não. Chegou desse jeito. Aí eu falei, eu falei assim, não, é o seguinte, cara. Eu dei risada na hora. Eu tava com 2 entregas na mega, eu acabava de pegar esse estabelecimento que tava indo levar, ele me ligou e falou, ó, eu vou ter que desligar essa da empresa, você diminui essa entrega aí. E ele tinha mais entregador que você? Tinha mais já de 70. Meu Deus do céu. Ele era uma empresa de entregas. Isso? Não, desculpa. Ele tinha 70 estabelecimentos. Ah, tá. A gente era numa média de uns 100 entregadores. Tinha 100 entregadores mais ou menos, rodando na cidade, né? Aí ele me ligou e falou, ou você diminui essa entrega para deixar para os demais, ou vou ter que desligar. Eu falei, não, fala o seguinte, não precisa desligar não, eu estou desligando da empresa. Sim. Eu já pedi as contas. Tudo bom. Com 30 dias trabalhando, eu já saí do primeiro que eu peguei, e logo em seguida eu já arrumei outro, que era para entregar cerveja. Aí eu fiquei nessa entregando cerveja, recebi um pouquinho mais. Nessa primeira o cara pagava para R$ 25 por entrega, em qualquer lugar da cidade. Aí depois que eu entrei na cerveja, ele pagava para mim 8 reais, já melhorou, R$ 8 por entrega. Porém era cerveja, era garrafa de cerveja. Tinha um certo risco mais também pode quebrar. Sim, tudo, era pesado, sim, tudo, só que eu recebia mais. Aí eu fiquei 3 meses lá, o cara que tomava conta dos entregadores lá vai pagar 15, era um ponto fixo. A gente levava 15 entregadores. Ele, o rapaz que tomava conta nossa, ele era entregador também. Porém, ele cresceu o olho. Ele queria tudo para ele, entendeu? Ele era o chefão. Aí foi onde que quebrou com as 10, porque ele quis abaixar, foi na época que tava, tipo, acabando a pandemia, a gasolina aumentando, tudo aumentando no mercado por causa da pandemia, né? Tudo começou a aumentar por causa da crise, né? Aí ele começou a diminuir a taxa da entrega. Ele queria diminuir e exigir que quem estivesse rodando tinha que ter MEI e pagar e tinha que emitir nota para ele. Ele ia pagar porém, a nota emitida e ele ia diminuir ainda. Aí eu falei, oxe, mano, mas a gente vai trabalhar ao mesmo tanto e receber menos, e ainda tem que emitir nota. Aí não tem como. Aí nós se reunimos lá entre os entregadores, porém eu fui o único que não fui de acordo. Sim. Eu fui o único. Como a família eu era conhecido como Deus maluco, né? Então eu batia de frente. Aí, como eu era o único que não fui de acordo, ele falou, então simplesmente pode pegar suas coisas e pode ir embora. Tudo bom pra você. Aí eu saí de lá com 3 meses. Eu saí, cheguei a rodar nas ruas aí em alguns aplicativos que tinha na Aracatuba, que eu não vou lembrar agora certinho. Mas eu quase entrei em depressão. Eu comecei ganhando bem, com 30 dias eu saí de um serviço que eu fui para ganhar um pouquinho mais, porém estava evoluindo, ele estava começando a ganhar mais, só que com 3 meses acabou aquilo lá que eu achei que ia ser duradouro. Aí acabou, eu sentava nas praças, chorava. É porque você cria uma expectativa, né? Então assim, agora vai.
Né? Se fosse agora eu me achei, tô ganhando isso, porque a gente tem que colocar a nossa vida em cima do que é a nossa realidade de grande, né? Sim. Eu imagino. Aí eu sentava nas praças, chorava, meu Deus, o que eu tô fazendo, o que tá acontecendo, tava ganhando tão bem, agora eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, não sei, sabe? Eu não sabia, eu fiquei sem expectativa mesmo. Aí eu arrumei outro lugar que entregava cerveja com o mesmo aplicativo onde eu estava rodando. Porém, era num posto de gasolina. O rapaz lá, ele pagava 7 por entrega e mais R$ 1 por entrega de gasolina. Mais R$ 1 de gasolina. Era dentro de um posto. Entrega de gasolina? Não, entrega de cerveja. Tá. Só que era dentro de um posto de gasolina. Era o dono do posto. Aí ele pagava R$ 7 por entrega. Ele pagava um mês pra gente. Olha a diferença. E dava R$ 1 de gasolina a cada entrega. Se você fizesse 10 entregas no dia, você tinha R$ 10 de gasolina. E assim por diante, ele pagava por semana. Aí eu comecei já, nossa, eu vou começar de novo. Aí eu fui indo, graças a Deus, estava tudo dando certo, porque eu tinha minha MEI paga, tudo certo, eu não precisava me preocupar com isso. Sim. Tinha gasolina, eu vendia gasolina, porque me sobrava. Na primeira semana, foi estratégia que eu fiz. A primeira semana eu pagava e abastecia com o meu dinheiro. Fui fazendo a semana. Na outra semana eu tinha, um exemplo, R$ 300, R$ 400 de gasolina acumulado. Aí eu comecei a usar gasolina. Então, eu gastava R$ 50, R$ 60 por semana. Então, toda semana caía, um exemplo, R$ 200 de gasolina, eu só usava 50. Aí caía 200, eu usava 50. E assim foi indo. Aí eu comecei a fazer, comecei a vender gasolina. Na verdade, a gente estava nascendo muito empreendedor, hein? E tudo viu uma oportunidade para ganhar seu dinheiro. Era. Aí eu tava bem. Aí surgiu uma oportunidade de viajar. Aí era para pegar cartão de crédito de banco e a empresa pagava por quilômetro rodado. Então eu rodava, na época, se eu não me engano, eu pagava 80 centavos por quilômetro. Aí era tipo quase R$ 1 por quilômetro, arredondando, né? Aí eu comecei a fazer as inteiras. Eu trabalhava no posto, aí quando eu tava de boa, eu tava nas horas vagas, eu viajava. Sim. Aí eu comecei a fazer as viagens, eu fui vendo que na viagem estava ganhando mais. Só que, porém, lá no posto eu tinha um benefício, né? Aí eu continuei lá, só que começou a ir para mais longe, aí aconteceu de ir dormir. Era igual caminhoneiro. Não compensa uma voltada depende da distância, não compensa. Era igual caminhoneiro. Aí eu saía na sexta, eu voltava só na segunda. Aí tinha vez que eu saía na segunda, eu voltava só na sexta. Outra vez que eu ficava uma semana fora. Aí eu fui me distanciando um pouco. Não tem jeito. Só que saí de lá, deixei as portas abertas, fui lá, conversei com eles, tudo, expliquei o que estava acontecendo, estava tendo uma outra jornada. Eles abençoaram, entenderam, abençoaram, tudo, não, vai dar tudo certo, vai lá. Até eu tenho amizade com eles, falou, vem essa toda, eu passo lá. Tenho amizade com todo mundo que trabalha lá até hoje. Existe ainda o delivery lá dentro. E aí acabou que eu vim para Rio Preto. Sim. Deixou, né? Sim. Mas, antes de a gente saber a respeito de São José do Rio Preto, que foi a virada de chave da vida dele, de sua esposa, né? Adiciona no primeiro episódio de gravou da segunda temporada. Então, esse casal abençoadíssimo. Mas, nós vamos agora ver os nossos patrocinadores. E depois, no segundo bloco, vamos ficar sabendo dessa virada de chave. Que queira seguir no trabalhou, criador aqui também, mas daqui a pouco. Até já.
Estamos de volta, estamos aqui numa conversa muito legal com os bastidores. E lembrando dos momentos, porque o Elias, eu conheci, parece que faz 100 anos que tinha mudado, mas vai fazer um ano, né, Elias? Um ano em novembro, quando eu mudei para economia. Eu conheci esse jovem abençoado. Então, nós estávamos lembrando dos momentos que a gente já viveu, foi tanta coisa já vivida que parece que, meu Deus, mas Nem ideia é que tá já. uma das coisas que a gente vê muito é a mão de Deus nisso tudo, né? De abrir com eles, com casal, são jovens, eles também aprendendo comigo. Então, se for para contar a história, só que já foi de 90 até aqui, uns 3 episódios, mais ou menos, tanta coisa já foi vivida, né? Um pouquinho mais, né? Na verdade, mas dando continuidade, vocês lembram que a história de Duda é de entregador a empresário. Então, Elias, nos conte, né? A gente estava falando no primeiro bloco, falando sobre todo o início, todo o trabalho sendo nessa turma, tudo que você venceu até lá, adquiriu a sua experiência e aí resolveu mudar de região. Sim. Saiu da área 18, veio para 17. Nos conte como é que foi essa chegada na São José do Rio Preto e que assim que não parece que você não tem mais mesmo nenhum aqui. Não. Né? Amizade, isso, nada. Então, fica à vontade. Aí quando aí eu vim para Rio Preto, né? Eu estava trabalhando, viajando. Aí eu chamei minha esposa, falei para ela, amor, eu tô ganhando mais do que um salário por semana, eu tava ganhando mais do que um salário. Aí eu falei, não, eu vou viajar. Aí ela quis se aventurar comigo. Ela pediu as contas no serviço dela, ela estava trabalhando. Ela pediu as contas e começou a se aventurar comigo na moto. Fazer entrega junto comigo na moto, né? A gente ia em dois na moto e fazia as entregas. É, todo dia a gente estava em lugares diferentes, ela sempre me acompanhando e era muito legal porque eu estava ganhando bem e não tinha miséria, né? Todo dia a preocupação nossa era onde que a gente vai comer hoje. Difícil. Complicado, né? Sim. Aí cada dia era, tipo, a gente almoçava em lugares diferentes, cidades diferentes. Então, tipo, foi uma aventura muito legal. A gente veio para Rio Preto só com a coragem e a roupa do corpo, sem conhecer nada e sem conhecer ninguém. A gente veio para cá, como estava tendo bastante entrega aqui em Rio Preto e na região, eu resolvi ficar aqui. Só que depois que a gente veio para cá, com um tempo, passou 2 meses. Foi muito rápido. Sim. Foi 2 meses, a empresa não desligou. Eu era terceirizado para a empresa, aí eles queriam me dar uma proposta de me contratar como CLT, só que eu já não estava querendo mais ser CLT, até porque a proposta que eles me deram não tinha sentido eu entrar como CLT, aí eu preferi sair. Aí, como eu já estava aqui em Rio Preto, já tinha um mês de aluguel adiantado, eu estava ganhando dinheiro, eu já adiantei o aluguel. Aí eu falei, amor, por que a gente não pode fazer um teste aqui? Tem um mês pago aqui, vamos ficar 30 dias aqui, se não der certo a gente volta para Araçatuba. Aí nós ficamos aqui, eu comecei a rodar no iFood, continuei fazendo as entregas. Ela procurou um serviço aqui em Rio Preto, é muito bom para trabalho, né? Aqui tem cara, quem não trabalha aqui é porque não quer ou que é preguiçoso. Ela saiu tipo, hoje para procurar o serviço, no outro dia ela estava contratada. Aí ela quando trabalha de CLT, e eu estava fazendo meu serviço nas entregas no iFood. Aí, com o passar dos dias, como a gente já resolveu que a gente ia ficar aqui, a gente já conseguiu comprar um apartamento, que é o que a gente mora hoje, graças a Deus. Com um pouco dinheiro que eu tinha do serviço que eu estava, eu consegui dar entrada e comprei um apartamento. Aí, como o apartamento estava em construção, a gente estava pagando seguro-obra. A gente pagava aluguel e seguro-obra. Eu estava fazendo minhas entregas, surgiu uma oportunidade de eu abrir um lava-jato. Ah, você veio com Aí eu abri um lava-jato, porém aconteceu um desacerto. E quando eu abri o lava-jato, eu estava começando a fazer manobras com a moto. Eu sempre gostei de andar de moto e comecei
me aprofundar mais em questão de manobras com a moto. Quando eu abri o Lava Jato, eu achei que eu já era patrão, já era chefe, né? Continuei nas manobras. Com 7 dias que eu inaugurei o Lava Jato, eu sofri um acidente, quebrei o braço. Aí eu fiquei 2 meses parado. Os primeiros 15 dias foi, mas depois não tinha como, né? Porque eu dependia só de mim, eu não tinha salário, não tinha nada. Aí eu voltei a trabalhar no Lava Jato, só que no Lava Jato eu fiquei 3 meses, porém foi só para pagar os custos mesmo, porque tinha que pagar água, luz, aluguel. E eu só fazia isso. Eu pegava um pouco da minha mulher, do salário dela, para pagar o aluguel do Lava Jato, e ela sempre esteve comigo, né? Mas depois dos 3 meses que eu estava me recuperando, eu preferi voltar para as entregas de novo, porque nas entregas me garantia mais. Sim, sim, sim. Sem comparação. Sem contar que estresse, tudo, não, sem comparação mesmo. Eu preferi voltar para as entregas. Aí eu voltei para as entregas e tal. Quando o apartamento saiu, a gente viu mais no apartamento. Aí foi quando eu tive a ideia de abrir uma açaí. Eu comecei, opa, vou sair das entregas agora, eu vou começar a fazer as entregas para mim, certo? Aí foi quando a gente começou. E minha mulher, ela atendia, fazia o açaí dentro de casa. E eu saía para fazer as entregas. Aí foi quando eu comecei a fazer as entregas para mim mesmo. Eu já parei de fazer as entregas para os outros e comecei a fazer para mim. Mas que ele perguntar se você ficou paralelo, né? Você trabalhava para vocês e também trabalhava para outras pessoas. No começo foi para poder levantar o dinheiro e tal, para começar mais fácil. Todo começo é mais difícil, né? Mas até que chegou num ponto que eu só tinha que fazer entrega para mim mesmo, porque só as minhas entregas não estavam dando conta, eu já tava bem corrido já, graças a Deus. E como é que foi isso, essa virada de chave que é esse programa, né? Para entregador, para ser empresário, essa maturidade para poder assimilar tudo isso, que eu acredito que vocês estão com mais ou menos em torno de 10 anos de empresa, é isso? Já tá com quase 2, tá indo para 2. 10 anos de empresa, né? Mas vocês estão vendo muita coisa já em 10 anos, né? Isso. E... Esqueci o que eu falo. Not hold. Totalmente esqueci o que eu falo. Então, é isso. Não, mas opa, Então, tem 10 anos, né? Mais ou menos, que vocês estão no mercado, né? Mas como é que foi essa puxada toda, né? De repente, tudo aconteceu, porque você demorou completamente, né? Nos primeiros vídeos da segunda temporada, o casal contando como tudo começou, para entender tudo que eles fizeram, né? Do pouco, para ir chegando no pouco e pouco, para chegar no muito hoje. Mas ele vai dar só uma resumida aqui para vocês entenderem essa virada que eles estão vivendo, né? Desde quando começou, do pouquinho até os dias de hoje. do nada, do zero, né? A gente começou, a gente só tinha R$300. A gente começou com os 300, comprou uma caixa de açaí, um pouquinho de adicionais e começando. Conforme foi vendendo, nós foi comprando mais. Mas a pergunta que você fez é que como que foi a virada, né? Isso. Entregador para empresa. Você tem que ter a gente tem um pensamento aqui. Sim, sim. É uma experiência, porque você tem um pensamento de entrega para ser empresário, você só inverteu os papéis. Sim, sim. Essa maturidade. Não foi tão difícil porque eu já tinha essa mentalidade desde quando eu estava no posto de gasolina, eu vendia a gasolina do posto. Sim. Não, mas quando eu comecei a empreender mesmo, foi muito legal, porque eu já conhecia o lado do entregador, sei o quanto é valioso o entregador, eu sei que hoje eu tenho uma loja, certo? E, tipo, eu dependo do entregador, né? O entregador que depende de mim, você entendeu? E eu consigo enxergar isso. Quando eu fazia entrega, eu não tinha tanto essa visão, porque a minha visão era só eu pegava o produto e entregava para o cliente. Tinha meu atendimento, mas como entregador, né? Não como uma dono de uma loja, como eu sou hoje. Hoje eu vejo e entendo os dois lados.
do lado do entregador e do lado da loja. E consigo entender o tão quanto é importante o entregador. Eu preciso do entregador, não é ele que precisa de mim, você entendeu? Eu falo até para. Vou falar aqui um pouquinho para os entregadores. Vocês têm que se dar valor para vocês, porque é vocês que estão em cima da moto, vocês têm família para vocês estar levando o pão, você entendeu? A comida bater na mesa e vocês estão correndo um risco. Então, não faça a entrega de qualquer jeito e por um preço muito baixo, você entendeu? Dê valor a você mesmo. A sua vida não vale R$ 5, entendeu? Não vale 10, não vale R$ 20. Por mais que seja uma entrega aí de R$ 30, mas você tem que estar analisando os riscos e estar valorizando você mesmo. Mas em questão da loja, hoje eu vejo, né, como empreendedor, dono da loja, eu vejo a loja não é fácil, não é fácil. Hoje eu procuro estar estudando, procurando. Novas ferramentas, novos meios aí para que possa fluir o custo da loja, né? Está acontecendo. Estratégias para estar vendendo mais, novas tendências. O que tem? Época de frio eu vendo açaí. No frio, o açaí vende menos. Então eu já tenho que procurar alguma coisa que eu vou vender no frio. São estratégias, né? Isso. Aí hoje eu vejo a dificuldade que é uma loja, até porque para bancar os entregadores, entendeu? Hoje eu tenho meu entregador. De vez em quando eu não faço as ideias porque eu gosto. Eu sinto porque eu gosto mesmo. E gosto muito dos entregadores. Eu tenho muita amizade com o entregador até hoje. Eu passei sempre fiz amizade. E levo até hoje, eu levo as amizades. E até então, né, o Fábio nunca superou uma internet. Né? Até então, os clientes meus, Rodolfo é um amigão mesmo. Antes era uma igreja, depois, devido ao nome, mudou para Texas, hamburgueria. Rodolfo, eu prestei serviço para ele, de assessoria, por um bom tempo. Vimos grandes coisas também. E você até não via agora, recentemente. Aí, esses dias, eu fiz uma aplicação, né? Foi. Estava você, já deu uma coisa assim. E ele comentou, você mentira que o Rodolfo é conhecido, são amigos, com Elias e tudo. E fiquei até feliz, né? Porque o Rodolfo, assim, você conhece o Francis? E ele mandou um testemunho ali, falando a respeito de mim, do meu trabalho também, emocionado, fiquei muito feliz de revisor, já veio contato, tá, já voltou para trás, acredito, né? Mas agora eu estou muito doce, cuidando da fazenda do pai dele lá. E muitas vezes eu estou aqui até a esposa transferir o emprego ao trabalho. E aí, o Rodolfo também foi uma das pessoas que vocês trabalharam junto, foi? Você trabalhava para ele no Texas ou foi também na rua? Não, foi na rua. Ele estava como entregador. Ele já tinha fechado essa. Ele falou, até comentou comigo na época, que a gente queria abrir uma empresa de entregador dele. Mas eu conheci ele nas entregas aqui. Aleatório, ele estava fazendo iFood junto comigo. Não tinha um ponto fixo, mas a gente sempre estava se trombando, sempre junto. E até hoje, né, tem uma amizade muito forte. Fiz isso. Grande abraço. Não tinha como comunicar você. É uma pessoa que representa esse canal. Você viveu bons anos aqui em São José do Preço. A escola tem o seu dedinho também no meio disso tudo. Com certeza. Obrigado pela credibilidade, obrigado pela mensagem que você passou. Vamos juntos até o fim. Obrigado mesmo. E não podemos esquecer dessa mulher que tira a honra de conhecê-la, que ela faz um stories, que ela faz um carrocínio que, meu Deus do céu, que mão abençoada, para usar o peso, a verdade, e ó, beijo no teu coração, saudade mesmo, mas conta um pouco que esse canal, a Brava fez parte dessa fantasia do período. E como é que foi a experiência de ter que estar com ela, ela veio para estar aqui. E olha só, é uma coisa tão interessante, porque a Brava Gonçalves, ela tem sua idade, né? Já viveu essa CLT, mas não é guerreira. Não é guerreira. E ela veio buscar uma novidade de vida. Se ela estava apta a trazer esse novo para ela, se ela é empreendedora,
Ou, não, eu acho que eu vou devo voltar, vou fazer. Ela não escolhi isso para ela. E no meio do caminho ela reservou, achou que ela quis, e já decidiu, ela retornou, né, para a sua cidade novamente. Vamos resort, meu Deus, saudade. Saudade do resort. Agora você vai um pouquinho pra gente. Minha mãe, sem palavra, nossa, especial demais. Minha mãe, ela sempre me apoiou, sempre me deu forças. E querendo ou não, a vinda dela para cá, o tempo que ela ficou aqui, ela só me apoiou mesmo, me incentivou a continuar indo para frente. É uma pena, fico triste porque não ter dado certo de ela ter ficado e tal, teve vários motivos. Só que o tempo que ela ficou aqui, quem comeu do salgado dela aprovou e pergunta até hoje do frango no balde, frango no balde que ela fazia também. Nossa, mãe, eu só tenho que te agradecer mesmo. E de verdade, mãe, te amo muito, 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 muito. Já faz uns dias já que eu não vejo a senhora. Logo menos, colocar logo menos, que eu, em breve eu vou estar perto da senhora para dar um abraço bem apertado mesmo. E aí a senhora manda o resort para mim, tá? Mas eu tenho possibilidade, mas descontrair, mas tem possibilidade, pessoal. Vamos falar assim a respeito agora um pouco também. Da possibilidade da sua empresa, mas o que te auxiliou nesse teu crescimento? O que está te ajudando a você a caminhar? Entende? O que foram as ferramentas? O que você buscou para que você tenha essa base para você poder caminhar e seguir aí o que você está, os pontos que você está chegando, os degraus que você está subindo? O que você buscou para que te auxiliasse nisso? Primeiramente, Deus, Sim. ele é Sem ele, não ele é o guia, né? Ele que está guiando. Agradecer minha esposa, que ela está sempre do meu lado me apoiando, que tem várias dificuldades. Sim. E estou aprendendo muita coisa com você, né, França? Gente, Muitas coisas, o marketing mesmo, né? Sem palavras, no trabalho de vocês da Moriá, de verdade mesmo, eu costumo falar, né? Sempre, você foi um anjo na nossa vida. Quando a gente começou, a gente abriu um açaí, a gente colocou o nome lá no açaí. Esse Hora do Açaí, ele já é franquia no Brasil inteiro. Você mesmo que descobriu, né? uma das coisas que eu sempre faço pesquisa, eu coloco, né? Eu já vejo ou botar na situação, assim. Eu tenho guias, tem mais de 10, tem 50 lojas nesse Brasil inteiro. Se você, depois que a sua empresa crescer por uma vez, como é que faz? Você vai ter que mudar o nome depois para tiver sucesso. Foi. Aí a gente decidiu mudar o nome logo quando a gente se conheceu, né? E depois disso eu comecei a estudar, buscar tendências e estudar mais sobre o delivery, sobre que nem o açaí, a loja que eu tenho, e para poder se aprofundar mais e cada dia mais eu crescer. E o, o forte mesmo meu que eu busco hoje é o estudo. É estudar, porque. Pode foi uma coisa que eu falei recentemente não, falei no bloco anterior, a respeito da experiência do Rafael Gold Pass. Sim, sim. Porque, como até você faz hoje, a falta de conhecimento muitas vezes faz que a gente cometa muitos erros. Mas você buscar o conhecimento evita milhares de erros. Não que não vai ter. Não vai ter, mas só que evita você errar menos. Sim, né? sim. Para você não ter aquela certa ignorância, como se diz, né? Isso mesmo. E deu uma. Um minuto de silêncio. Mas tem, por exemplo, até uma conexão, por exemplo, no marketing, assessoria, o marketing mesmo progressivo. Tem muitas pessoas que, durante a pandemia, existiam vários profissionais, várias situações. E ainda, por ter passado experiências que não foram muito boas, com alguns profissionais do mesmo segmento de trabalho, você vê isso como um investimento? Você acha que é um dinheiro mal gasto? Qual é a sua perspectiva, sua visão, né, na verdade, sobre isso, sobre ter essa assessoria, sobre ter e entender o negócio? Porque muitas pessoas falam que é do dia para a noite, eles resistem.
faz tanto igual o multinível quando vem para o Brasil, né? Parecia que a gente quer apresentar semana que vem a Mercedes está no carro, estava na garagem já. E não é só claro. Né? E o que te fez você acreditar na empresa, na real, como você mesmo citou, o que te fez acreditar e entender que é o processo. Vocês estão vivendo grandes coisas já. E esse grande coisa muito rápido também está te forjando a estudar, a fazer um monte de coisa. Como é que é tudo isso nesse pacote? Quando eu tinha. Quando nós abrimos um açaí, que é Hora do Açaí, né? O nome, a questão do marketing, eu sempre via como um gasto. Eu falava, nossa, não precisa disso. A minha mulher dava sempre. Ela procurava sempre estar editando no Canva, né? Que é o mais conhecido. E, tipo, ficava bem simples e para nós estava bom. Você estava divulgando ali, era as mesmas coisas, era só ficava meio que postando por postar. Tipo assim, nós tínhamos essa divulgação, mas era bem, sabe, bem baixa mesmo, assim. Aí depois que eu conheci a Moriá, conheci você, né, Francis? Eu vi o tanto que isso é importante, que o marketing não é só um gasto, e sim um investimento, porque o marketing ele dá muito, mas muito retorno mesmo. Até porque depois que a gente fez toda essa mudança, mudando o nome da loja para Sabor Brasilis, que hoje é Sabor Brasilis, você que está assistindo, se puder, segue nós lá. Sabor Brasilis 2025. Se você puder, você coloca aqui na telinha, por favor. Depois que a gente mudou o nome da loja, tudo mudou, tudo mudou mesmo. Foi, parece que não, mas foi da água pro vinho. Foi na onde que nem você mesmo falou agora, foi na onde que eu fui ficando meio que pressionado, tipo, eu tenho que estudar. Foi algo que foi me empurrando para frente, assim, ou você vai, não tem como. E uma coisa que eu falo muito para você, falo muito para ele, a gente conversa muito. E com todos os meus clientes, eu sou dessa forma, desde que dá uma vergonha também. Eu não posso forçar, sendo que a pessoa não está disposta a receber isso. E uma das coisas que eu vi com ele, com as Brasis, tanto ele como a esposa dele, eles são de braços abertos. Para ouvir, filtrar o que eles querem que seja filtrado, e eles põem em prática. Não é simplesmente uma questão lá no post, não posso fazer não é só isso. Não é só o marketing, depois que eu te conheci, né? Tem a mentoria também, né? A mentoria também. É muito bom, hoje eu gosto demais. Hoje eu procuro sempre estar estudando, que é para estar trazendo novidades. E se você acompanhar nós lá no Instagram, nas redes sociais, vocês vão ver que direto a gente está sempre buscando trazer novidade, sempre buscando coisas novas. E isso é muito bom, cara, muito bom, porque depois que eu te conheci, foi muito bom mesmo. Eu só tenho que agradecer. Como eu falei, eu vou repetir de novo e não vou cansar de repetir, cara. Você foi um anjo que Deus mandou na nossa vida e abre as luzes, dá luz para nós. Toda cada mentoria que a gente faz, né? Todo dia, todo É dia. uma coisa tão forte que eu passo para eles. Durante os dias da semana, acontece assim, ó. Uma pessoa, por terceiros, que vão vindo e está conversando, uma situação acontece, os olhos do livro se celebram. Eu falei isso, aquilo. E uma das coisas que ele conseguiu entender é que o crescimento, existe um sistema, e esse sistema, ele obriga a você se movimentar, a entender que você está evoluindo, e se você está crescendo, o ciclo de pessoas muda, tudo muda, vestimenta muda, tudo muda, é natural. Eu falei, ele já entendeu isso. Eu falei assim, você não vai estar sendo arrogante, você vai ser uma pessoa soberba, não, é um sistema que te obriga. Ou você busca e valoriza a empresa que você tem, ou senão você simplesmente vai ser mais um, vai ser mais um número apenas. Então, o que você escolhe? Né? Então, esse trabalho que a gente faz com o Márcio com eles, e com os demais que isso também, então, todos eles são dessa forma. Dos que eu aceito, tem uns que são mais reservados, então a gente se adapta mediante a cada um. Sim, sim. Quando eu te conheci mesmo, eu fazia a minha entrega. Depois que eu te conheci, você já chegou e falou, não, você não tá mais nas entregas. Seu negócio é dentro da loja agora. Porque são mentes diferentes, são raciocínios diferentes. Entregador é entregador, não é fazendo. Não. Mas só que hoje ele entende. Sim. Tem um empreendedor do proprietário e outro é uma coisa, o entregador é outra.
O entregador não tem responsabilidade no pagamento, com estoque, com nada disso. Ele só tem que entregar. Fazer uma ótima entrega, um ótimo serviço de entrega. O empreendedor é todo o sistema, toda a administração na mão. Então, ele entendeu isso. Então, assim, ó, é assim, assim, assim. E de 2 meses de trabalho conosco, eles estavam no apartamento deles. Hoje já não é separado. Já não está mais. Graças a Deus. Né? Começou dentro de casa, ficamos um ano. Depois que a gente conheceu você, pra você ver como que foi da água pro vinho mesmo. Da noite pro dia, tudo mudou. Muito rápido. Eu já saí de casa, arrumando um ponto. Hoje eu tenho entregador, tenho a loja, tudo separado, tudo certinho. O que é você confiar? Principalmente, uma coisa que eu falo para eles também é o quê? Você pode contratar o melhor profissional do mundo. Você pode pagar 10 mil, 100 mil reais por mês. Se você, que é a peça principal, está fazendo o contrato, fechando o contrato, você está conversando com o cliente, se você não acreditar, principalmente em você, na sua empresa, no seu produto, e também na pessoa que você está confiando para que cuide da sua imagem, para que cuide da sua marca, se você não tiver essa cumplicidade e ter o olho no olho, ter essa tipo de conversação, você ser bem sincero para você, como está aqui eu e o cliente também, e aqui a gente separa, amigos, negócios da parte. Literalmente. Isso é fato. mesmo. Literalmente, é isso mesmo. Tá bom? Obrigado. Que a gente separa amizade é amizade, serviço é serviço. E a pessoa pode pagar até 15 mil reais. Então, Se a pessoa não acreditar, então, se a pessoa se ela verdadeiramente não acreditar nesse conjunto que você está confiando na sua empresa, gente, sou muito sincero para vocês. Não faça. Não contrate. Porque sempre a culpa é do marketing. Sempre, sempre, sempre. Alguém tem que preocupar. E o negócio é uma vida de mão dupla, porque tem que haver essa conexão. Né? Até então, hoje eu consegui controlar bastante no emocional, porque eu pego mesmo, eu fiz a minha empresa mesmo, e eu sinto o que o meu organizador sente. Mesma coisinha. Então, é esse diferencial que na mulher tem. Então, já segue lá no programa também, uma roupa da mulher que você está seguindo, e sejam um pouco felizes. Vai ser uma honra, um prazer estar conversando com você, fechando contato contigo também, e também tendo esse mesmo êxito nessa propaganda também, sabe? eu recomendo e recomendo mesmo. Porque fora o marketing, ele tem a mentoria e tem a amizade que eu tenho com ele aqui, que é só Deus mesmo. Sim, Só Deus. é forte. E é muita coisa. E além disso, vai seguir também dessa amizade, desse companheirismo todo, nasceu um empreendimento. Nasceu uma loja nova. Vocês sabiam disso? Sabe o que é? Nasceu uma loja, quem segue já chegou a ver. Né? Nós estamos passando por uma fase de reformulação dela, mas ela já está disponível mais do que já. Chama Vitária e Vida. É um produto totalmente fit. Estamos fechando, não vou contar, essa marca. É uma parceria que vai estar dentro da vida, onde vai ser direcionado totalmente para o público fit. Desde a metade do açúcar e do açaí. Açaí com whey, açaí. Não posso chegar. Ela tá falando, cara. Não, deixa. Não, posso pintar. Não vai. E para terceira temporada, ele vai falar no podcast também com a gente. Então, vai acompanhando aí, já vai no curso, já segue lá, segue o Instagram, não tá também, no Instagram do Itaia, vocês ficam por dentro de tudo. E dando continuidade que nós estamos possível para ela, Elias, o que você nos fala, né, dessa novidade que vem da Saúde Brasil por aí, né? O que você tem que está vendo de planejamento para você desse ano ainda? E uma mensagem final para os nossos amigos e entregadores que vão estar nos assistindo. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade que Deus está me dando de estar aqui. Agradecer mesmo de coração, porque Ele é o Pai de tudo, Pai de todos e dono do mundo. Sério? Não. Ele
Sem ele fazendo ou não fazendo, ele vai continuar sendo ele, sem dúvida, certo? E, primeiramente, eu quero te presentear com a câmera da Casa Brasília. Porque eu falei, bicho, a cabeça, aí, ó, tá vendo como ganhei, literalmente, bicho a camisa, aí, sabe, eles, Isso aí é uma forma de reconhecimento pelo seu trabalho, com a gente lá, a mão. obrigado a Deus. Aqueles ligações, Sai pra você, né? obrigado. Literalmente, a gente veste a camisa. É isso aí. E a questão das novidades, tem muitas coisas novas aí para a gente estar trazendo até o final do ano. Eu vou pedir para você estar acompanhando aí nas redes sociais aí, que vai ter muita coisa nova mesmo. E uma palavra que eu vou deixar aqui se você tem um sonho, nunca desista dele, você entendeu? Por mais das dificuldades, sempre acredita em Deus e nunca desista, cara. Você tem um sonho, persiste que um dia vai chegar, um dia você vai girar a chave e vai chegar onde você tanto almeja. Você entendeu? E é isso, Franz. Não, é maravilhoso. Se ele deixar, eu vou começar a puxar um assunto aqui, e o coração que a gente faz muito, a gente vai pegar a boca deles. Né? Sim. Eles não tinham mal para ele. Como é que vocês estão trabalhando 24 horas fazendo? Híbrido, vocês não devem evitar. Até isso. São jovens, vocês têm que viver, são seres humanos também. Aqui, ó, vocês descansar, senão comigo vai tudo. Né? Vocês estão com 20 e poucos anos, são o dobro de vocês já praticamente. Então, segue a experiência aí, não é fazendo com força, não desesperado, porque a coisa vai dar certo. Eles envolvem. Bonitinho, a questão está sendo gravado na folga. Isso aí. Na folga fazer mentoria, né? Porque na folga a gente ainda organiza as coisas para estar. E sem contar, atendendo na pizza. A gente sempre se encontra, a gente sempre conversa, e aí nós temos inglês. Ele começa e fala, nossa, ele vai igreja. 7 anos. Nossa, ele vai igreja. Então, ele conversou, tantos assuntos, mas isso que é bom, isso que a gente tem que permanecer, né, com amigos, com pessoas, acreditar no ser humano. Falei muito cedo com ele antes da gente começar a gravar. As pessoas estão cansadas, né, de acreditar, de ter, e buscando fugas em outras situações, no eletrônico, no TikTok, buscando situações para tampar essa ferida, para tampar essa carência. E quando vê horas passaram, dias passaram, anos passaram, e você não está por dentro. Muitas vezes destruído. Precisando de ajuda. E quando essa realidade acontece, por ter essa partidez de atitude. Então, você tem pessoas que estão te estendendo a mão, você tem pessoas que estão querendo caminhar com você, que o que a gente aprende com Deus é isso. Estenda a mão e caminhe junto com ela, até ela poder caminhar com suas próprias pernas novamente e seguir, né? Sozinho, a gente pode até um certo ponto, mas em duas pessoas e mais pessoas vão muito mais longe. Né? É isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Que Deus te abençoe grandemente cada vez mais e sucesso em tudo que fizer. Amém. Amém, dois. E você estamos indo para a reta final da segunda temporada do Fala Jovem. Vai ter mais episódios maravilhosos até no final do mês que vem, final de julho. Depois vamos retornar a terceira temporada em agosto. Tá bom, gente? Um beijo jovem, um grande abraço, fique com Deus. Até lá. Compartilhe, comenta, manda para todo mundo para geral e quer se ganhar um testemunho, é um aprendizado, é um monte de tudo. Manda pro papai, pra mamãe, pro tio, pra titia, pro amiguinho, pros amiguinhos. Manda pra todo mundo. Fique com Deus. Até mais, gente.